primeira coisa que eu percebi, mais importante de tudo que nós temos vivido nesse lugar é: por mais que as pessoas venham, se nós não cuidarmos, Deus pode ir embora. Por mais que as pessoas venham, se nós não cuidarmos, a presença pode ir embora. E se a presença ir embora, não importa quantas pessoas tem no lugar. A única coisa que nós teremos é um lugar cheio de pessoas. Pessoas que não vão entender o que Deus quer movimentar para esses dias. Pessoas que não vão mudar seus conceitos, sua postura, seus pensamentos. Um lugar cheio de pessoas não é um lugar cheio da presença. Um lugar cheio de pessoas não reflete a glória. Agora a glória reflete na vida de muitas pessoas. E eu vim de lá, vim desconstruindo isso. Porque nós tínhamos uma ideia de 2018, o ano do romper, o ano do crescimento, o ano de chegarmos a tantas mil pessoas, sei lá. E isso não deixou de arder no meu coração, só começou a arder de uma forma diferente. Ou seja, quando eu vinha de lá para cá, eu vinha pensando: cara, eu vou perder muita gente na igreja agora. Em vez de ganhar, eu vou perder. Eu não acredito nisso. Eu saio para um lugar, vou viajar para receber de Deus, para voltar a milhão, né? Para a gente começar a ganhar alvorada para Jesus, quando na realidade o Espírito Santo começa a preparar o meu coração para perder pessoas. Porque, querido, não importa. Talvez as pessoas podem ir embora, mas quem sabe Deus volta. Talvez as pessoas vão embora, mas Deus volta. Essa foi a palavra que eu recebi lá. Porque não adianta nós termos uma igreja que a gente batiza, apresenta membro todo mês, faz toda aquela transição maluca de fazer a igreja crescer, quando na realidade as pessoas não estão criando raízes. As pessoas não estão mudando, as pessoas não estão se convertendo. As pessoas reclamam quando o culto vai até 10 horas. As pessoas reclamam quando tem muito culto. As pessoas reclamam quando tem oração. As pessoas reclamam das coisas que tem para fazer na igreja. E isso está provando que a glória não está no lugar. Porque quando a glória está no lugar, as pessoas reclamam de não estar na presença. Nós tivemos que quase implorar para fechar o relógio de oração da igreja. Quase que implorar para que os crentes que se dizem filhos de Deus pudessem vir orar uma hora aqui para ajudar no relógio de oração. Então quando eu vinha para cá, o Espírito Santo veio desconstruindo muitas coisas. Principalmente a forma de, não de pensar, mas de conduzir a igreja. E agora? Melhorou? Então, eu vinha pensando sobre como nós vamos conduzir as coisas daqui para frente, porque nós temos muitos projetos, muitas ideias, muitas coisas que nós queremos fazer. Só que não adianta você querer fazer coisas que você não entendeu ainda. Não adianta querer fazer coisas que Deus ainda não disse para fazer, e nem querer viver coisas que ainda não é o tempo de viver. Então o mais importante agora é a gente trazer uma coisa de volta para nossas vidas. Entenda, não é para a igreja, é para a nossa vida. Deus não habita nesse lugar, Deus habita em você. Amém? Então não adianta querer trazer Deus para o templo, porque o templo é você. Então é um tempo de nós trazer novamente Deus para a nossa vida. E esse tempo de trazer Deus para a nossa vida é um tempo que vai desconstruir em nós muitas coisas. Vai desconstruir muitas coisas, principalmente uma palavrinha muito amiga da maioria das pessoas nas igrejas: a religiosidade. A religiosidade é
acho que a maior inimiga de quem quer viver a glória de Deus. E para isso, querido, a movimentação, ou seja, aquilo que nós usamos como tema dessa noite, ou seja, o movimento dos céus revelados para revelar, vai servir como um pontapé inicial para algumas mudanças na esfera espiritual, na esfera daquilo que Deus quer fazer nessa igreja, amém? Bom, pastor, o senhor disse que vamos perder pessoas. Não, nós não vamos perder pessoas, nós só vamos conquistar filhos. É diferente. Você nunca perde o que você não conquistou. Eu sempre aprendi isso. Você nunca vai perder aquilo que não foi conquistado. Quando uma pessoa chega e diz assim: pastor, eu não quero mais congregar nessa igreja, porque eu estou achando que é muita pressão, estou achando que é muita cobrança, estou achando que está demais, eu não estou a fim de me envolver 100%, eu não quero estar em tudo que tem na igreja, eu quero ficar no meu canto. Nunca ninguém foi obrigado a nada. Agora, se vocês querem viver o reino de Deus, escute o que eu vou dizer para você. Escute o que eu vou dizer para você. Está na hora de morrer. Tem muita gente viva vivendo o evangelho. Tem muita gente viva. Está na hora de morrer. Viver a movimentação dos céus é morrer. Posso ouvir um amém pelo menos? Ou você tem medo de morrer? Quem está levando o evangelho vivo está enganado. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Sabe que se Jesus exigiu de nós: queime as tuas carroças, deixe os teus barcos, se despeça da sua família e me segue, você está pronto para isso? Não responde, não responde. Será que estamos prontos para isso? Talvez você diga assim: pastor, se isso é evangelho, então eu prefiro sair da igreja. O fato não é sair da igreja. O problema não é sair de uma igreja e ir para outra igreja. O problema é sair da presença. Escute isso. O problema não é trocar a igreja, porque uma igreja parece que cobra mais do que a outra. O problema é sair da glória. O problema é sair da presença. Agora escuta o que eu vou dizer para você. Entrar na presença vai exigir de nós uma coisa: morte. Paulo disse: apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos. Ou seja, nós somos o sacrifício hoje. Nós vamos e nós nos colocamos, nós nos apresentamos como sacrifício. Mas sacrifício não é para permanecer vivo. Sacrifício é para morrer. Será que nós estamos dispostos a isso? Para viver essa movimentação? As coisas estão mudando, queridos. Escuta o que eu estou dizendo, vai acabar esse negócio. Essa movimentação já passou da aguinha ungida, da rosa, da campanha. Já passou. Foi. A movimentação agora de Deus, do céu sobre a terra é: tome a tua cruz e segue-me. É algo não novo, mas é algo que está se movendo de uma forma nova, porque nós não estamos acostumados com isso. Porque nós estamos acostumados com aquele evangelhozinho de todo domingo ir na igreja, de todo domingo fazer parte de alguma coisa dentro de uma igreja. Louvor, diaconato, presbitério, coral, escola bíblica e sei lá, tudo que a gente pode imaginar que uma igreja pode oferecer para ocupar as pessoas, para que elas não saiam da igreja. Menos um despertar para aquilo que os céus quer fazer. Pode ter certeza. O que está se movendo nesses dias, querido, vai surpreender muita gente. E aquele pastor, aquela igreja que não entendeu que o céu está se movimentando, aquilo que Deus quer fazer para esses dias, vai ter problema. E não adianta correr atrás de modelo. Não adianta: eu estou no MDA hoje, amanhã eu saio do MDA, eu vou para não sei o que. Não adianta, não é isso que salva. E graças a Deus, Deus tem dado essa percepção para mim.
para entender o que Deus quer fazer nesse lugar. Não adianta, eu vejo muitos colegas meus desesperados, correndo para tudo que é lado, para buscar alguma coisa para trazer para dentro da igreja, quando na realidade aquilo que a igreja precisa já está disponível há muito tempo. Amém? Vamos começar a pregar então, vamos lá. Abre a tua Bíblia comigo aí, Isaías capítulo 40. E se alguém cansar, se alguém achar que o horário avançou, fica à vontade, querido. Não se preocupe. Isso aqui não é uma prisão, tá bom? Isaías capítulo 40, versículo 3. Essa é uma das revelações do profeta Isaías acerca da vinda do Messias, mas aqui, nesse versículo especialmente, ele fala sobre alguém que viria antes do Messias, para preparar o caminho. Escute, uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todo o propósito nasce no profético. Todo o propósito nasce no profético. Ou seja, nos céus Deus já escreveu, na terra alguém anuncia, e no tempo certo vem o cumprimento. Todo propósito nasce no profético. Ou seja, nos céus Deus já declarou, na terra alguém anuncia, e no tempo certo há o cumprimento. Isaías, um dos profetas que teve as maiores revelações sobre a vinda do Messias. Suas profecias são claras e diretas sobre a vinda de Cristo. E sabe por que tem muita gente na igreja que não consegue entender o que Cristo veio fazer na terra? Porque quando ele lê a Bíblia, meu irmão, ele não faz questão de entender, ele faz questão de tirar para ele algo que satisfaça a sua vida. O que está faltando para a igreja é aquilo que o profeta disse: o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Conhecimento com entendimento. Conhecimento com entendimento, para entender aquilo que Deus quer se movimentar, aquilo que Deus quer realizar. Quando a gente lê a Bíblia, vou dar um conselho para você, leitor da Bíblia, assíduo, cara que gosta de ler a Bíblia. Quem é que gosta de ler a Bíblia? Levanta a mão. Uau, poucas pessoas. Mas você que gosta, quando você ler a Bíblia, entenda, leia a Bíblia para você se converter. Não leia a Bíblia para tirar alguma coisa boa para você. Vou dar outro conselho: quem tem fogão a lenha em casa? Poucas pessoas. Então faz o seguinte: quem tem maná em casa? Sabe aquela coisinha que você tira os versículos? Quem tem? Quem tem? Tá, então se você não tem fogão a lenha, dá para quem tem fogão a lenha para ele queimar. Para essa história de Deus vai falar comigo agora. Ah, não. Deus vai falar comigo agora, é agora, é agora. Oh, meu Deus. Uau. Para com isso. Começa a ler a Bíblia para você se converter. Começa a ler a palavra, para a palavra começar a produzir dentro de você algo que você nunca imaginou na sua vida. Não é para questionar, não é para ficar tirando. Pá, pastor, eu li algumas coisas que eu não entendi. Deixa eu explicar para você de novo. Não é entender, é viver. Não é entender, é viver. Ah, mas eu preciso ter um entendimento, pastor. Mas quando você tem um entendimento pela fé, as coisas começam a ser reveladas. Essa é a diferença. Quando você busca entendimento pela fé, as coisas começam a ser reveladas. Agora, quando você busca entendimento pelo questionamento, aí você está lascado. Mas enfim, o profeta Isaías é um dos profetas que teve as maiores revelações acerca da vinda do Messias. Deus dá a ele visões sobre como seria. Mas antes da vinda do Messias,
Ele tem uma revelação sobre alguém que viria antes do Messias. Mas viria para quê? Para preparar o caminho. Para preparar o caminho no deserto. Preparar um caminho reto para o Messias. Então, a missão dessa pessoa que viria antes de Jesus era preparar o caminho. Bom, essa pessoa, um profeta que Deus escolheu, que seria aquele que iria proclamar a vinda do Messias e também declarar algo diferente. Você já vai entender isso. Algo diferente daquele tempo que iria movimentar os corações das pessoas. Por que Deus levanta alguém para preparar o caminho para o Messias? Porque Deus prepara alguém para movimentar as coisas que Ele vai começar a mudar. Sempre assim, para trazer clareza. Então, quando Ele separa e chama esse profeta, Ele vem para isso, para preparar o coração das pessoas para as coisas que iriam vir, a forma que Deus ia movimentar as coisas na terra de uma maneira que eles nunca tinham visto ou imaginado, e completamente diferente daquilo que eles esperavam. É o que tem surpreendido muita gente na igreja. As pessoas estão indo na igreja, meu irmão, e elas estão indo com uma expectativa, e quando elas chegam aqui, elas são surpreendidas com outras coisas. E algumas pessoas dizem assim: cara, é isso que eu quero, é o que eu estava buscando, era isso que eu estava buscando. Outros, não era bem isso que eu queria. Porque geralmente você é surpreendido, seja da forma positiva ou da forma negativa. Porque geralmente algumas pessoas criam expectativas, e as suas expectativas às vezes não são supridas. Então Deus chama um profeta e coloca um profeta para ir à frente, adiante do Senhor, preparando um caminho. Escute, daqui para frente nós vamos mergulhar na vida desse profeta. Vamos falar algumas coisas sobre ele, sobre o seu ministério, e também nós vamos tirar algumas lições do ministério de João Batista para a nossa vida e também para o nosso ministério. Então preste muita atenção no que Deus vai falar daqui para frente, amém? Amém? Tá todo mundo acordado aí? Acorda aí o irmão do teu lado aí, acorda ele aí, diz: acorda aí, cara. Meu, faz um... Bom, primeiro, escute. Precisamos entender o que é profeta. Para a gente começar, nós temos que entender o que é o ministério profético. Se eu estiver falando alguma linguagem muito distante daquilo que você entende, só levanta a mão que eu repito para você, tá bom? Mas daqui para frente, nós vamos ter uns alimentos bem pesados aqui. Para a gente poder sustentar esses crentes famintos, a gente precisa trazer alimentos bem sustentáveis, amém? Chega de Jesus salva, Jesus cura, Jesus te ama, Jesus está te chamando. Está na hora de eu olhar para você e dizer: Jesus quer movimentar a tua vida, querido, e quer mudar você de dentro para fora, amém? Escuta, profeta é um carregador da palavra. O profeta não transporta conceitos, mas transfere o que os céus está despejando sobre ele. E tudo que eu vou falar aqui, não se preocupe, é tudo coisa que o Espírito Santo me deu hoje, tá? Não copiei de ninguém. Profeta é um carregador da palavra. O profeta não transporta conceitos. O profeta transfere o que os céus está despejando sobre ele. Isso é um profeta. Profeta não é aquele que aponta aquilo que ele acha certo ou errado. Profeta é aquele que aponta o caminho que revela o coração do Pai. Há uma grande diferença para aqueles profetas que sobem no altar e começam a apontar todo mundo. O papel do profeta não é apontar pessoas. O papel do profeta é apontar o caminho que leva as pessoas ao coração do Pai. Mesmo que para isso ele tenha que ser duro em alguns momentos. O profeta não fala o que pensa, mas o que ouve e o que vê dos céus. Como tem gente que fala aquilo que ele pensa, ele lê alguma coisa e aí, eu entendi assim, e eu sou profeta e eu estou dizendo que é assim.
Então escuta isso. O profeta não é aquele que fala o que pensa, mas o que ouve e vê dos céus. É revelação, querido. É algo que Deus vem mostrando, é algo que Deus vem gritando, é algo que Deus vem revelando a ele. Bom, essa era a missão de quem? De João Batista. Como profeta, ele precisava carregar uma palavra. Como profeta, ele precisava transferir às pessoas aquilo que Deus vinha despejando sobre ele. Como profeta, ele precisava mostrar o caminho. Como profeta, ele tinha que revelar o coração do Pai para aquela geração. Essa era a missão de João Batista. Isso era aquilo que ele tinha que fazer. Bom, quem foi João Batista, pastor? João Batista foi o último profeta. O último profeta. O último que anunciou a vinda de Jesus. E o ministério profético acerca do Messias ali, ele é encerrado. Ou seja, depois que Cristo veio, não, o ministério profético não acabou. Mas agora nós não anunciamos a vinda do Messias, nós anunciamos a vinda do nosso Cristo para buscar a igreja, porque o coração do Pai já foi revelado. Então o ministério profético daqui para frente, ele passa a ter uma outra forma de trabalhar. João Batista apontava para Cristo vindo como Messias Salvador dos judeus. Mas agora o ministério profético aponta para Cristo, aquele que vem buscar a sua igreja, no ministério profético apontando para Jesus, o Salvador de todo aquele que crê. João Batista apontava para o Messias, mas como aquele que viria salvar o judeu. Então ele foi o último profeta anunciando a vinda do Messias para os judeus. Mas agora o ministério profético tem um outro encargo, ele tem uma outra missão: apontar Cristo, que já se revelou a nós, se revelou o coração do Pai a nós, para o mundo, para todo aquele que crê. Então esse é o nosso ministério profético. Bom, João Batista era primo de Jesus. E todos sabem que quando o seu pai Zacarias, um sacerdote bem antigo, um sacerdote bem idoso, ele e sua esposa, já não podendo mais ter filhos, um dia Zacarias foi escalado para ir ao templo, para acender o incensário, para estar ali nas funções do templo. E de repente o anjo aparece. De repente o anjo vem, aparece a ele e diz que Deus lhes daria um filho e que esse menino seria cheio do Espírito Santo. O anjo diz a ele: Deus lhe dará um filho e esse menino será cheio do Espírito Santo. Zacarias já era idoso, querido. No coração dele a incredulidade bateu. A primeira coisa, quando a gente vê o improvável na nossa frente, qual é a primeira coisa que bate? Quando algo é improvável, qual é a primeira coisa que bate à porta do nosso coração? É a incredulidade. Quando você se depara com algo que aos olhos humanos não tem como acontecer, a primeira coisa que bate ao nosso coração é a incredulidade. Zacarias, incrédulo, perguntou como isso seria possível, já que ele e Isabel eram idosos. Como que vai acontecer esse negócio? A gente é idoso, vai ter um filho de que jeito? Mas quando Deus tem um propósito, querido, pode ter certeza, Ele vai trabalhar no improvável. Ele vai trabalhar nas coisas que realmente nós não temos perspectiva de que vão acontecer. Você, quando vai buscar a Deus, pode ter certeza, querido, você vai buscar a Deus e as coisas vão começar a acontecer na tua vida da forma mais improvável. Da forma mais improvável. Deus vai se revelar a você das maneiras mais improváveis. Das maneiras mais improváveis. Aqui Deus libera Gabriel para falar com Zacarias e dizer a ele: ó, vocês terão um filho, esse filho será cheio do Espírito Santo e ele tem uma missão, ele tem um propósito. Bom, Zacarias, pela incredulidade, duvidou, e por ter duvidado do anjo, o anjo decretou sobre ele: você não falará até que o menino nasça. Sabe, tem hora que é melhor ficar quieto.
Vai por mim. Tem hora que é melhor não falar nada para Deus do que falar bobagem e depois a gente ainda ter que receber uma repreensão de Deus. Zacarias, na mesma hora, ficou mudo. E o anjo disse: até que o menino nasça, você não vai falar mais. Se fosse hoje, eu acho que o anjo chamaria Zacarias de boca de sacola. E como tem boca de sacola na igreja, né? Quando eu falei que eu ia desmanchar isso aqui, ia fazer a igreja aqui, eu ia aumentar aqui, teve gente que botou a mão na cabeça e fez assim, ó. Como tem gente que não consegue acreditar nas coisas que Deus quer movimentar, cara. Quando eu vim para cá, querido, teve gente que disse assim: vamos ajudar esse coitado, mas olha, eu não sei se isso aqui vai dar certo, cara. A única coisa que eu quero que você entenda, que por muito tempo eu me movi naquilo que eu sabia fazer. Hoje eu me movo por aquilo que Deus quer fazer. Por muito tempo eu achei que eu sabia cuidar de igreja. Eu coloquei uma frase muito legal nas redes sociais: por mais que você saiba fazer a igreja funcionar, vai precisar deixar Deus funcionar dentro de você primeiro. Você pode até saber como faz as coisas, mas se Deus não estiver à frente fazendo, elas não vão dar certo. Agora, quando Deus estiver à frente, meu irmão, pode ter certeza, ainda que você não saiba, ainda que você não tenha um recurso, ainda que você não imagine nem como vai começar, quando você menos esperar, elas já aconteceram, aleluia. E é por essa palavra que eu me movo. É por essa palavra de 4 anos atrás, quando eu estava parado com o meu carro aqui, indo embora de casa, e o Espírito Santo disse: volta, volta, e a partir de hoje eu vou restaurar a tua vida, tua família, teu ministério, e vou começar a construir algo novo sobre você. E sobre essa palavra eu me lancei, querido. Algumas pessoas compraram a ideia comigo, algumas pessoas se empenharam sim em viver isso que nós estamos vivendo. Eu coloquei até umas fotos antigas. Quem é que viu as fotos que eu coloquei aí? Vocês viram aquele gordinho pendurado numa escada aqui no canto aqui? Vocês viram que eles estão lá atrás? Baita parceiro, cara. Deu uma saudade desse cara essa semana, comecei a mandar todas as fotos para ele. A gente estava fazendo elétrica do prédio e aí só estava nós dois aqui. Aí você imagina um magro segurando a escada para um gordo. A escada não alcançava lá em cima, então eu segurei a escada assim, ó, porque eu achava que eu era forte. Pensei que eu tinha a força do Thor. E eu falei: sobe, Rogério. E o Rogério subiu na escada, irmão. Quando ele subiu lá em cima, que ele foi pegar a lâmpada, eu disse: cara, eu não vou aguentar, meu. Me desculpa, cara. Crede que será salvo. E eu comecei a virar a escada foi virando, eu não consegui, irmão. E a escada caiu. O irmão, eu nunca vi um gordo dar um salto tão poderoso como aquele. O cara pulou, tô falando sério, cara, lá de cima. Ele veio acompanhando a escada caindo e quando chegou perto do chão ele pulou. Então coisas aconteceram aqui que eram improváveis aos olhos das pessoas. Pessoas nos viram aqui trabalhando na igreja, viram a gente pintando, arrumando, mexendo, montando. E alguns pensavam assim: será, cara? Será? Deixa eu dizer para você, querido. Você pode até duvidar de mim, porque eu sempre me considerei a escória do evangelho, o lixo, o trapo de imundícia. Mas não duvide do que Deus é capaz de fazer através de um lixo. Não duvide do que Deus é capaz de fazer através de você. Não duvide do que Deus é capaz de realizar através de um ser insignificante como nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou na mente de ninguém aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, aleluia. Talvez você esteja aí se sentindo como eu, um nada, um ninguém. Quem sou eu, pastor? É esse que Deus quer. É esse que Deus quer, cara. Aquele que diz assim: eu não sou nada, pastor. É esse que Deus quer. Bom, João Batista nasceu. E quando ele nasceu, seu pai, Zacarias, assinou num papel, escreveu o seu nome será João Batista e tal. E a partir daquele momento ele voltou a falar.
E a partir daquele momento eles começaram a dar a João Batista um outro conceito de educação, porque agora o menino era especial. O menino era especial. Ele nasceu para um propósito. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós não estamos conseguindo dar uma atenção especial para a nossa casa, porque não entendemos que Deus nos chamou para um propósito. Alguns no Velho Testamento nasceram para um propósito específico. Hoje, todos nós somos chamados para um propósito, mesmo que diferente, mas todos nós somos reis e sacerdotes. Deus tem nos chamado. Só que o problema é que nós não temos dado um tratamento especial para a nossa casa. Por isso, meu irmão, nós não estamos conseguindo gerar no coração das próximas gerações aquilo que Deus quer gerar no nosso coração. Nós não estamos conseguindo transferir. Nós não estamos conseguindo passar. Sabe por quê? Porque não estamos entendendo que Deus quer movimentar. E o grande problema é esse. Eu aproveitei e vivi. Daqui para frente não importa mais. Você não trabalha para você. Nós trabalhamos para as próximas gerações, entenda isso. Tudo que nós estamos fazendo nesse lugar não é para nós desfrutarmos, é para que as próximas gerações deem continuidade. Posso ouvir um amém? Você já imaginou que amanhã pode ser o teu filho aqui em cima pregando? Você já imaginou isso? Você acha que o seu filho vai ser aquela criancinha que toda a vida vai vir na igreja e vai lá para cima para a escolinha? Você nunca imaginou que um dia o seu filho pode estar aqui ministrando um louvor? Você nunca imaginou que pode ser o filho do teu filho ministrando a Sara Brasil com 5.000 pessoas e ele ministrando? E talvez o pastor Márcio não esteja mais aqui, mas eles vão lembrar que alguém preparou um caminho. João Batista andava pelo Rio Jordão e pregava que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados para serem perdoadas. Ele avisava que Deus punia o pecado e que ninguém iria escapar. João Batista denunciava os pecados dos judeus e os repreendia ao arrependimento. A pregação de João atraiu muitas pessoas e ele ficou com vários discípulos, mesmo que ainda muitas pessoas ficavam receosas com a sua mensagem. Ainda que muitas pessoas tinham receio e medo daquilo que João Batista falava, mas ele atraiu muitos seguidores e alguns discípulos. E no Rio Jordão, João Batista batizava. E agora eu quero, daqui para frente você precisa prestar muita atenção. E no Rio Jordão, João Batista batizava. E aqui já começa a primeira movimentação do que Deus queria fazer. Escute. Como era a forma que um judeu pagava pelo seu pecado? Qual era a forma pela qual o judeu pagava pelo seu pecado? O cara pecava, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ir lá no templo e oferecer um sacrifício. Como que agora aparece João Batista no deserto batizando pessoas para o arrependimento? Se o arrependimento vinha e quando as pessoas, na realidade não vinha arrependimento, as pessoas pecavam e só iam no templo e ofereciam um sacrifício. Agora aparece alguém pregando algo diferente. Olha a movimentação. Olha a movimentação. Por isso que tem igreja que não está ficando para trás. Tem igreja com 50 anos que está quase fechando as portas. Sabe por quê? Não está entendendo a movimentação desses dias. Os caras estão há 50 anos vendendo garrafinha de água. 50 anos. Ah, mas tem algumas igrejas que estão bombando, pastor. Espera. Espera, não estou profetizando nada contra nenhuma igreja. Só estou dizendo que os céus estão se movimentando diferente. Algo está começando a acontecer diferente, em outra esfera. Aí aparece João Batista fazendo o quê? Lá no deserto, pregando o batismo do arrependimento. Mas para aí, arrependimento do quê? Do pecado. Mas se o cara pecava, não tinha que ir no templo para ele se redimir do pecado? Deus já está movimentando as coisas de forma diferente. Lá está João Batista.
E a sua pregação começou a movimentar muita gente. E muitas pessoas começaram a ouvir. E ele começou a batizar pessoas e começou a pregar que era chegado o reino dos céus, era chegado o Messias, que o Messias viria. Até que um dia, João Batista, quando vê Jesus chegando até ele olha para Jesus e na mesma hora ele tem uma revelação: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está pregando uma mensagem de arrependimento. Ele já está começando a mexer nas estruturas dos judeus, aquilo que eles eram acostumados a fazer. Como que esse cara está pregando arrependimento e batismo nas águas, se o arrependimento e a forma de perdão de pecados é só lá no templo, com sacrifício pelo sacerdote? Quem é esse cara? Até alguns começaram a pensar que ele era o Messias, porque a sua palavra era com autoridade, o cara era duro na queda. Imagina, o cara enfrentou Herodes, o cara olhou para Herodes e denunciou Herodes. Herodes tinha receio de meter a mão contra João Batista. Havia algo naquele homem que era diferente. A sua pregação era dura. Eu vou dizer uma coisa: se João Batista estivesse pregando nesse culto hoje, metade já tinha ido embora daqui. Porque se o pastor fala para uma pessoa que ela está errada, ela já fica brava, imagina chamar ela de víbora. João Batista estava pregando no deserto e dizia assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Não é nem geração, é raça. Deus me livre, o pastor chamou alguém de raça aqui, já toma um processo. Você não vai arrancar nada de mim, só as minhas contas. Está lá o cara pregando no deserto, querido: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Só porque vocês acham que são filho de Abraão, só porque vocês acham que são um bando de crente que vai na igreja todo domingo. Quem disse que vocês estão libertos, estão salvos, que está tudo bom? Quem falou isso? E ele está lá, metendo a paulada nos caras. Daqui a pouco vem Jesus, cara, bota o pé na água do rio assim. João Batista já olha assim para Jesus, na mesma hora já diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesma hora Jesus vem até João e pede para ser batizado por João. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? É que nós não entendemos. João Batista diz: Jesus, eu é que preciso ser batizado por você, e você quer que eu te batize? Escuta o que eu vou dizer. O anjo não disse que João Batista seria cheio do quê? Cheio do quê? Então o que faltava para ele? O que faltava para ele? Eu vou deixar você que é inteligente. Presta atenção em mim, cara. Se liga no negócio. Isso aqui é a palavra profética para movimentar a tua vida. Não distrai com um copo d'água, pomba. Escuta. João Batista disse: virá um que é o quê? Maior do que eu. E ele vos batizará no quê? No Espírito Santo e no fogo. Esse João Batista era cheio do Espírito Santo. O que faltava para esse cara? O que faltava para esse cara? Chegou diante de Jesus e olha para Jesus: eu é que preciso, você quer que eu te batize? Mas ele já era cheio do Espírito Santo, então o que estava faltando para ele? É o que está faltando para muita gente na igreja. A gente está cheio de conhecimento de teologia, a gente está cheio de vontade até de ir na igreja, mas está faltando fogo. Está faltando fogo queimar. Sabe o que é o fogo queimar? O fogo queimar é fazer a gente contar os minutos para estar na presença do Pai. Sabe o que é o fogo queimar, meu irmão? É a gente ter desejo, fome, sede, anseio de querer Deus. É ter necessidade da presença de Deus. Sabe o que é o fogo?
É aquilo que arde dentro da gente, que não nos deixa perder o foco de quem Deus é na nossa vida. Escuta isso. Se você não conseguir entender, levanta a mão que eu volto a fita. Mas presta atenção. A igreja pode estar cheia do Espírito, mas se o fogo não queimar, alguma coisa ainda está faltando. Sabe por quê? Porque eu já vi muita gente chorar, gritar e falar em línguas e no outro dia... mas ela não era cheia do Espírito Santo. Pode até ser cheia, mas o fogo não pode apagar. O fogo nunca dorme. O fogo nunca morre. João Batista tem que cumprir o que está escrito. E ele batiza Jesus. E após ele batizar Jesus, o que os céus declaram sobre Jesus? Eis aí o meu filho amado, em quem me alegro. Quem declara isso? O Pai. Como ele apresenta Jesus? Meu filho. O que ele libera sobre Jesus? O Espírito. E a partir dali, a partir daquele momento, João Batista cumpre o seu chamado e cumpre o seu propósito. E a partir daqui as coisas começam a se movimentar diferente. E o coração daquela geração já estava sendo aquecido para isso. Sabe? Talvez você fique tentando entender, pastor, está meio difícil, sabe, cara? Para o judeu, aparecer alguém e começar a ensinar tudo que ia contra o que eles já viviam há séculos aprendendo e acreditando, era uma coisa doida. Os caras passaram gerações e gerações indo no templo sacrificar. Agora vem alguém e diz que não há mais sacrifício, que ele é o único sacrifício. O que você acha que vai passar na cabeça do cara? Aparece alguém e começa a dizer que o batismo agora é nas águas por arrependimento. Por isso que primeiro ele veio para os judeus, para mudar a estrutura do judaísmo, para mudar a estrutura daqueles que se diziam filhos de Deus. E depois sim as portas foram abertas para nós. Por isso que algumas coisas, quando a gente lê na Bíblia, acaba meio que não entendendo, porque algumas coisas não foram direcionadas a nós, foram direcionadas aos judeus. Mas porque eles rejeitaram, as portas se abriram para nós. João Batista morreu, teve a cabeça decapitada, todo mundo sabe a história. Herodes não queria fazer nada com ele, mas infelizmente influenciado pela mulher do irmão, a quem ele tinha um relacionamento oculto, ela acabou influenciando até que a sua filha fez um pedido para ele. A filha da mulher do seu irmão fez um pedido para ele, e ele fez uma promessa, que o que ela pedisse ele daria. E a primeira coisa que ela pediu, a cabeça de João Batista. No coração de Herodes, ele sentiu, e agora? Que promessa! Mas a palavra do rei era um decreto que não podia voltar atrás. Primeiro João Batista foi preso. João Batista ficou quase um ano mais ou menos, praticamente um ano preso, até que teve sua cabeça decapitada e entregue numa bandeja. E a partir daqui nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida e para a nossa caminhada. Lições que vão mudar a nossa estrutura a nível profético. Lições que vão fazer com que eu e você passamos a ter um outro tipo de relacionamento com Deus. Por isso o tema dessa noite é a movimentação dos céus. Ou seja, o que eu mais quero, querido, não é trazer uma mensagem bonita, até porque eu não sei pregar, mas é que o Espírito Santo movimente alguma coisa dentro de você essa noite. Que você saia daqui, e você saia daqui inquieto, que você saia daqui, meu Deus do céu, não dá mais para ficar assim. Não dá mais. Escute. Deus não trabalha com coisas.
Deus trabalha com homens e mulheres de propósito. Diga comigo, Deus, mas diga com vontade, não, diga como filho de Deus, não como católico. Quem murmura na missa assim é católico, tá bom? Filho de Deus não faz assim. Deus não trabalha com coisas, trabalha com homens e mulheres de propósito. Agora sim. Quando Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, primeiro ele teve a revelação sobre o que Deus faria para preparar essa vinda. Nessa visão, Deus não revela a Isaías que faria coisas trabalhando com coisas, mas Deus movimentaria circunstâncias para trabalhar com pessoas. Todo o propósito de Deus, querido, ele não se movimenta por coisas, ele se movimenta por pessoas. Deus cria circunstâncias. Você não está aqui de graça, não. Mesmo que você tenha sido convidado, está aqui e não está entendendo nada. Também já fui na igreja e não entendi nada. Não se preocupe. Já fui em culto que deu vontade de sair correndo. Não se preocupe. Hoje eu não consigo mais sair da igreja. Se você está sentindo isso, você está lascado. Se você estivesse gostando, vou dar uma notícia boa e uma ruim. Se você estivesse gostando, talvez você não voltaria mais. Mas você que não está gostando, já se prepara, você está pego. Quando você menos esperar, você vai estar no meio dos malucos aí dando glória a Deus e aleluia. Cara, eu fui num culto uma vez, estava sentado lá no fundo. Não, mas deixa eu contar essa aqui antes de eu continuar aqui. Meu Deus do céu, tá, vocês estão com pressa? Amém? Cara, eu fiquei num culto onde passou, pregou 3h30. E quando ele terminou de pregar, todo mundo... Eu não viajei quase 1000 quilômetros para ficar 1 hora sentado ouvindo o cara. Eu queria ficar o dia inteiro, pomba. E eu fui num culto. E naquele dia eu decidi, vou me converter, cara. Vou me converter, vou me entregar para Jesus. E ninguém vai me segurar. Lá fui eu, Igreja Batista Filadélfia, igreja que eu me criei. Isso aí faz muito tempo, eu devia ter uns 19 anos. Eu estava no auge da minha loucura, da minha insanidade. E eu fui na igreja. Fui sozinho, decidido, vou me entregar para Jesus. Entrei na igreja, irmão. Sentei num banco lá perto da porta, constrangido. Quando eu cheguei, todo mundo começou a me cumprimentar. O filho da Aninha, o Marcinho, e tal. E eu sentei num banco lá perto da porta. Começou o culto. Começou uma irmã cantando um louvor especial. Daqui a pouco outro louvor especial, uma palavra introdutória, mais uma oração, mais não sei o que. E eu comecei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Meu Deus do céu. Coral da tia Joana. Como é que era o conjunto? Conjunto, não sei o que. Meu Deus do céu, não vai acabar esse negócio. Que hora esse cara vai começar a pregar? Que hora acaba esse negócio? E eu olhei para a porta, tinha 2 diáconos. Como é que eu vou sair daqui, cara? Mas irmão, não terminava nunca aquele negócio. Não terminava nunca. Eu falei, nunca mais boto meus pés numa igreja, cara. Isso aqui não é meu lugar. Deus o livre, cara, ser crente. Deus me livre. Nunca mais eu vou na igreja, cara. Que viagem. Cara do céu. Quando Deus te pega, não tem escapatória. Eu saí da igreja correndo, cara, quando terminou o culto. Eu jurei que nunca mais ia botar meus pés numa igreja. Eu disse, nunca mais, cara, como essa gente grita, cara. São tudo doente. Eles são loucos. Deus não é surdo, para que gritar desse jeito, cara? O que é isso que eles estão falando? Jabaxá, barabacandarabaxá, labaxá. Falei, meu Deus, estão tudo manifestando. Daqui a pouco, eu não vou me esquecer, veio uma senhora, me abraçou, começou a orar em mim. Eu falei, ai meu Deus, eu vou manifestar aqui. Não deixa eu manifestar o demônio. Eu juro que nunca mais eu volto aqui.
deixa eu manifestar hoje. Bem certinho, 6 anos se passaram. 6 anos, irmão. E quando Deus disse, o tempo está cumprido. Vem, cara, preciso de você agora. Chegou a tua hora de dar glória a Deus e aleluia. Chegou a tua hora de enlouquecer uma geração. Chegou a tua hora de deixar uma geração chapada da minha presença. Chegou a hora de tu mudar os conceitos e a visão de uma geração sobre o que é reino. É você que eu quero, vem cá. Você aí, o mais sujinho de todos aí, vem cá. Talvez você está passando pela mesma situação que eu, então não se preocupe, você vai ser pego mais cedo ou mais tarde, amém? Deus não trabalha com coisas, cara, Deus trabalha com homens e mulheres de propósito. Sobre alguém que viria preparar o caminho, Ele não mostrou Isaías, eu vou fazer algumas coisas, não, Isaías, eu vou mover circunstâncias para usar algumas pessoas para preparar o caminho para o meu filho, aleluia. Na hora de você dizer, eis-me aqui, Deus quer movimentar as coisas através de você. Não espere que pessoas virão na igreja porque elas vão olhar a placa da igreja. Não, as pessoas virão na igreja, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai começar a se mover na sua vida, e coisas vão começar a acontecer na sua vida, circunstâncias vão acontecer através da sua vida, e pessoas vão ser tocadas através da sua vida, aleluia. Deus não usa coisas, Deus trabalha com pessoas, aleluia. Oh! Algumas circunstâncias que Deus movimentou para que João Batista surgisse no propósito. Zacarias e sua esposa eram idosos e foram escolhidos para trazer à terra um profeta. Tudo que Deus cria no improvável abala as estruturas do que é provável. É isso que é lindo. Eu chego num lugar e principalmente quando encontro alguém que me conheceu antes de ser crente. O que tu é? Eu sou pastor. Tu é pastor? É. Cara, então deve estar rolando alguma falcatrua nesse negócio. Tu é pastor? Eu falei, sou. Por quê? Onde é que é a tua igreja? Daí eu fico grandão. Ali não, os caras chiques do lado do posto. Aquela igreja grande? É. Ali. Sou pastor ali, daquela igreja, por enquanto. Que eu acho que eu vou comprar o terreno do lado. Eu não tenho um centavo ainda, que estou devendo para um monte de gente. Ai, Deus. Vai comprar o terreno do lado, aquele que está vazio. Eu falei, é? Tu já tem o dinheiro? Eu falei, tenho, você não está comigo ainda. Mas ele vai vir. E daqui a alguns anos, algumas pessoas vão passar aqui na frente e vão dizer, aquela igreja é de vocês? Não, aquela igreja é do Senhor. Mas Ele se movimentou através de nós. Sabe, cada pessoa que você trouxe aqui essa noite é uma movimentação de Deus através da tua vida. Olha a importância que você tem. Eu já contei aqui, por isso que eu não vou pregar de novo, mas quando a minha mãe foi congregar na outra igreja, ela foi levada por uma pessoa improvável, alguém que não tinha significância nenhuma na igreja dela. E essa mesma pessoa foi a que ajudou minha mãe em oração para que eu fosse para a igreja. Então são as coisas improváveis que vão abalar as estruturas daquilo que é provável. Às vezes nós estamos esperando que o pastor e que a estrutura da igreja atraia milhares de pessoas, quando na realidade Deus quer se movimentar através de você. Lá no anonimato, querido, lá no teu serviço, na parada do ônibus, lá na tua escola, na tua faculdade, não importa onde você está. Só que para isso, você vai precisar se dispor. Você vai precisar se dispor para isso. Eu fui num culto ontem, tinham 3.000 pessoas na igreja. Que muvuca. Eu saí de lá, falei para os pastores no carro, cara, eu não quero uma igreja desse tamanho. Disse, ué, mas por quê? Eu falei, é muita gente, enchendo a paciência, cara. Coitado do pastor, terminou o culto, o cara não conseguia parar de dar abraço e tirar foto. Eu falei, não tenho paciência para isso, vou fazer uma porta para sair aqui, ó. É muita gente,
cara, é muita gente, é muita gente adorando, é muita gente louvando. Pensa num negócio doido, cara. É gente que não parava de chegar, é carro que não parava de chegar, era um povo vindo assim eu disse, meu Deus do céu, derrama essa graça sobre a nossa cidade. Mas para isso Deus vai precisar movimentar as coisas através de você. Mas quem sou eu, pastor? Você é o cara que Deus escolheu. Só você precisa entender isso. Mas também não tem problema, escuta o que eu vou dizer agora, não fique escandalizado. Se você não entender e não quiser, Deus levanta outro, fica tranquilo, tá bom? Porque o propósito dele, para o propósito dele sempre vai nascer alguém, mesmo que você não queira. Agora ninguém disse amém, né? Agora ninguém deu um glória. Agora ficou todo mundo calado, me olhando com cara de quem está apavorado. Não se preocupe, cara. Se você não está com vontade, Deus só conta com quem está disponível. Pegou no espírito essa? Não estou com vontade. Não tem problema, do lado tem outro que tem vontade. João Batista sentenciava outros funcionamentos ao seu redor. Uau! O que é isso, pastor? João Batista sentenciava outros funcionamentos ao seu redor. As multidões que ouviam a pregação de João Batista ficavam apavoradas. Afinal, tudo indicava que estava chegando a hora, que Deus estava vindo, que ele ia passar a régua e pronto. A forma que João Batista pregava deixava todo mundo apavorado. Muitos se convertiam, na realidade passavam a seguir João Batista por medo, porque do jeito que ele pregava, meu irmão, deixava todo mundo apavorado. João Batista tinha uma pregação que parecia que era o final do mundo, e as pessoas ficavam desesperadas, as pessoas ficavam apavoradas. Só que na realidade João Batista estava sentenciando outros movimentos, outros funcionamentos. João Batista denunciava o comportamento religioso do judaísmo. E ele denunciava as injustiças dos homens que deveriam estar cuidando dos seus, mas eles acabavam sendo injustos com as próprias pessoas do seu povo. Por exemplo, os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, mas eles eram quem? Eram judeus que cobravam impostos para os romanos e cobravam impostos a mais para tirar do povo. E João Batista começou a pregar e denunciar tudo isso. O cara começou a quebrar tudo, irmão. É que nem aqueles pregador pentecostal que sobe aqui em cima e começa a chutar o pau da barraca e acusa, aponta, quebra tudo. João Batista era assim. E tinha gente que começou a seguir João Batista por medo. João Batista, meu irmão, causou uma explosão de sentimentos e incertezas no meio do povo através da pregação dele. João Batista, cara, deixou até Herodes, imagina, Herodes, o cara que governava tudo, com medo dele, meu irmão. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Olhando nos teus olhos, apesar de eu só enxergar de um olho, que explosão você tem causado aonde você anda? Que explosão nós temos causado aonde nós andamos? Nós, como temos revolucionado o que está ao nosso redor? Que explosão temos causado no lugar onde moramos, trabalhamos, estudamos? Que explosão! De que forma temos revelado ao mundo aquilo que Deus tem revelado ao nosso coração? De que forma nós temos sentenciado um novo funcionamento de vida na igreja? Ou seja, agora você vai entender onde eu quero chegar. Quando João Batista sentencia uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de viver, uma nova forma de se comportar, ele está batendo de frente com um sistema que já não serve para mais nada. Por muitos anos a igreja está vivendo um sistema que não está servindo para nada. Querido, todo mundo vem para um culto porque ele quer uma bênção. Não dá mais para ficar não dá mais para viver isso. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Não, nem toca isso aí, cara. Está na hora de você sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Não dá mais para esse negócio de eu vou para a igreja buscar uma bênção. A Bíblia diz: ser tu uma bênção. A movimentação desses dias é isso.
Cara, para de vir na igreja, pastor, por favor, unja minha cabeça com óleo. Mas não dá mais para orar pelas pessoas, tá? Mas eu creio num tempo em que nós vamos estar aqui no meio do louvor e Deus vai estar curando pessoas nos bancos, Deus vai estar libertando pessoas nas cadeiras, o Espírito Santo vai começar a tocar corações e pessoas vão se converter no meio do culto. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui vivendo uma movimentação dos céus diferente, onde não são nós, os homens, nós que vamos fazer, mas é o Espírito Santo que vai fazer, aleluia. Você não vai mais precisar ficar em filas para homens famosos tocar você. Você não vai mais precisar dormir na frente de igrejas para que homens passem e coloquem a mão na tua cabeça. Você só vai precisar dormir na presença de Jesus para que Ele toque o teu coração, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Escreve o que eu estou dizendo. Muitos reis vão ser destronados. Escute isso. Estamos vivendo um tempo em que você não vai mais precisar, meu irmão, chegar na igreja e implorar para um homem de Deus famoso, conhecido, tocar em você, para que você seja curado. Sabe por quê? Porque Deus já está tocando você aí dentro, aleluia. Vai chegar um tempo, e nós já estamos vivendo isso, que você vai vir aqui na igreja. Eu achei tão bonito semana passada. Eu nem tinha terminado de pregar ainda. Que loucura é essa? Vamos segurar a onda aí, pô. Vocês estão ficando muito chapados. Eu nem tinha terminado de pregar, tinha gente atirada aqui no chão, pô. Deixa eu pelo menos dar a largada, vai! Aí vem uns desesperados aqui, se atira aqui no chão, o cara fica aqui lambuzando toda a frente do altar, pô. Eu acredito que vai chegar um tempo, irmão, que ninguém mais vai precisar derrubar você, porque Deus já está derrubando você por dentro, aleluia. Que vai chegar um tempo que você não vai mais precisar o pastor dizer: quem quer uma oração, vem aqui na frente, porque todo mundo sabe do que ele precisa, meu irmão. Ele já vem correndo desesperado, mas ele não vai precisar da minha oração, ele vai precisar da mão de Deus sobre a sua vida, aleluia. Essa movimentação. Aí João Batista está fazendo coisas que está contrariando todo o sistema da época. Os caras já estavam acostumados, sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Mas o que está acontecendo agora? Estamos sentenciando um novo tempo, algo que vai movimentar de forma diferente a vida das pessoas e que vai causar uma explosão para quem está lá fora. O estabelecimento de um reino é a destruição de todos os outros reinos. Esse é o problema. João Batista, querido, começou a falar de coisas que estavam desconstruindo coisas que já tinham sido construídas dentro do coração de muita gente. O estabelecimento de um reino é a destruição de todos os outros reinos. Vou falar algo que talvez você fique meio chocado, mas escute. Se você quer viver reino de Deus mesmo, você vai precisar destruir dentro de você todos os reinos que você estabeleceu. E o primeiro reino dele é a individualidade. Agora você vai chorar um pouco. Céus, o camarada viu Jesus e disse: esse é o Cordeiro. Deus fala do céu. E daí passa um ano na prisão e o cara manda perguntar: vai lá e vê se realmente aquele ali é aquele que nós deveríamos esperar. Pergunta se ele é mesmo o Messias. Dá para encaixar isso na tua cabeça? Dá para entender esse negócio? Eu não consegui entender. Eu não consigo entender como é que um crente, depois de ser crente, depois de um tempo, pergunta: eu sou crente? Eu não consigo entender como é que alguém se converte depois de um tempo. Jesus existe mesmo? Como que alguém que viu Jesus e apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, de repente manda perguntar se era ele mesmo? Eu não consegui entender. Alguém pode me ajudar? Se você entendeu, me ajuda. Sabe o que acontece? Acontece que a circunstância que João Batista se encontrava não era favorável. Ele estava na prisão, já havia quase um ano. E quando João Batista viu Jesus, ele entendeu quem era Jesus, mas não entendia o que Jesus tinha vindo fazer. Esse é o problema. As pessoas estão vindo na igreja, estão vendo Jesus, mas não estão entendendo o que Jesus quer fazer. Elas até entendem o papel delas como crente, mas não entendem o que Jesus quer fazer na vida delas. João Batista viu Jesus. João Batista sabia o que tinha que fazer, mas não sabia o que Jesus tinha vindo fazer. Porque na cabecinha de João Batista: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o cara que vai agora nos tirar das mãos dos romanos, que vai destruir toda a estrutura humana e que vai nos livrar dessa escravidão e vamos reinar em poder e glória. Esse aí é agora. E de repente o cara passou um ano na prisão e Jesus nem se manifesta para ele. E o cara sabe que vai morrer. Olha o desespero dele. Vai lá e pergunta realmente se esse cara aí é o Messias, porque eu estou ferrado,
Eu vou morrer, cara. Vai lá, vê com ele, pergunta quem é esse cara, para ver se ele faz alguma coisa, porque não está saindo nada conforme aquilo que eu imaginei. Esse é o problema. Jesus não veio aqui para suprir expectativas humanas. Jesus veio suprir a nossa maior necessidade, a presença de Deus. João Batista sabia que Jesus era o Messias, mas não entendia o que ele vinha fazer. Tem muita gente que sabe o que tem que fazer como crente. O que o crente tem que fazer? Vamos lá, me ajuda. Vir na igreja, tomar santa ceia, dar o dízimo e participar de todas as coisas da igreja. É isso? É ou não é? Claro que é, pomba. Todo crente sabe o que ele tem que fazer. Agora você sabe o que Cristo quer fazer em você? Esse é o problema. João Batista sabia o que ele tinha que fazer, preparar o caminho, mas ele não sabia o que Jesus tinha vindo fazer. Ele veio para morrer, querido. Ele veio para ser entregue. João Batista ia perder a cabeça, mas e daí? Ia ganhar a vida eterna. Jesus não tinha vindo salvar João Batista da morte. Ele vinha salvar João Batista da morte para viver eternamente. Esse é o problema, a gente não está entendendo algumas coisas que Deus quer fazer. É por isso que esse tema, movimento dos céus, revelados para revelar, precisa começar a arder no nosso coração, porque nós precisamos entender o que Deus quer fazer e parar de fazer aquilo que a igreja está dizendo para fazer. Mas não é na igreja, pastor, que a gente recebe a direção. Mas tem muita igreja que está sem direção. Esse é o problema. E a gente está se enchendo de coisas, se enchendo de atividade, se enchendo de programação, se enchendo, se entupindo de um monte de coisa, e não tem o principal, irmão: relacionamento com Ele. E quem não tem relacionamento com Deus, ele não entende o que Ele veio fazer. Às vezes você entende o que deveria fazer, mas não entende o que Ele veio fazer. As expectativas são frustradas quando Cristo, ou melhor, quando o Cristo que me apresentaram não é o Cristo que eu imaginava. Vai ter muita gente frustrada vindo aqui nessa igreja. As circunstâncias adversas podem me mover em agonia ao invés de fé. Não deixa isso acontecer. Se a circunstância for adversa, vou te dar um conselho: faz como Paulo e Silas, canta. Não manda perguntar se é Jesus mesmo. Amanhã o pastor vai pegar os resultados dos exames. Estou apavorado. Não vou mentir, estou com medo, cara. Estou com mais medo do resultado do que de ser tocado. Mas sabe qual é a palavra? Canta. Não importa a circunstância, canta. O que você não pode é perder a revelação de quem é Deus e o que Ele quer fazer nesses dias. Feche teus olhos, baixa tua cabeça um pouquinho.